Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal PhysioHelp. Hoje a gente está aqui para discutir e abordar um tema de grande importância clínica e relevância para a área da saúde, que é a insuficiência cardíaca, ou também chamada insuficiência cardíaca congestiva. E mais adiante eu vou explicar o porquê dessa denominação, né? Bom, gente, o vídeo pode ser que fique um pouco longo, até porque o tema a ser tratado aqui, ele é um pouco extenso, um pouco complexo, e que muitas vezes as pessoas acabam pegando para estudar, se aprofundar mais no tema, acabam se confundindo, gerando algumas dúvidas, principalmente quanto à fisiopatologia da doença, mecanismos compensatórios, remodelamento cardíaco, classificação, enfim, tudo isso vai ser abordado hoje aqui, tudo bem? Qualquer dúvida, então, pode estar deixando nos comentários do vídeo, ou qualquer pedido, solicitação de algum material didático ou referência aqui utilizados, eu vou estar deixando meu e-mail na descrição do vídeo também. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, com uma definição da doença, né? Ela é uma síndrome clínica na qual uma alteração estrutural ou funcional do coração leva à incapacidade do mesmo de ejetar. Quando a gente fala em incapacidade de ejeção, pessoal, a gente fala do quê? De uma disfunção sistólica, né? Lembrando, a sístole é o bombeamento do sangue pelo coração. Ou acomodar o sangue. Quando a gente fala incapacidade de acomodação, a gente se refere ao quê? Uma disfunção diastólica. Lembrando, a diástole é a fase de enchimento, de preenchimento, né, do coração, dentro de valores pressóricos fisiológicos, dentro de uma pressão normal. Tudo bem, pessoal? Então, guardem isso, é uma incapacidade de ejeção ou acomodação. Tanto é que quando a gente for se referir à classificação da doença, a gente tem, por exemplo, quanto a ser uma insuficiência cardíaca sistólica, quanto a ser uma diastólica, ok? Então, a gente falou da definição, mas o que realmente ocorre, né? Então, o portador da doença, o que acontece? O coração apresenta uma incapacidade para bombear o sangue em volumes adequados para atender as demandas teciduais. Quando a gente fala de demandas teciduais, se refere ao quanto de sangue, né, aquele tecido em questão necessita, né, para a sua nutrição. Então o coração ele não consegue, né, fazer com que chegue sangue adequadamente. Okay? Ou ele vai se fazer à custa de um aumento da pressão de enchimento, mais especificamente do ventrículo esquerdo. Eu vou falar mais adiante o que é essa pressão de enchimento, mas guardem ela por enquanto, tudo bem? Ou seja, quando a gente fala do que ocorre na doença, a gente fala que tem uma baixa perfusão tecidual, né? Que é o que? Então, quando a gente fala de perfusão, é o que? A baixa chegada de sangue, né? O sangue não se perfunde no tecido. Aqui um dado epidemiológico da doença, né? Em todo o mundo, há cerca de 23 milhões de casos, né? Sendo que no Brasil aproximadamente há 6,5 milhões de portadores da doença. Tanto é que nos Estados Unidos é o maior problema de saúde pública, né? A gente vê a relevância, a significância disso, porque tem um custo, um gasto, né, anual, cerca de 15 bilhões de dólares ao ano, né? Em internamentos, hospitalizações, no tratamento da doença em si. A etiologia da doença, pessoal, ela há várias causas, né? Eu coloquei aqui citando as principais, né, que são quais? A doença arterial coronariana, a doença da válvula cardíaca, né, de válvulas cardíacas, a doença cardíaca congênita, cardiomiopatia, a hipertensão arterial não controlada, esse sendo, né, o principal fator causador da doença também, né? A endocardite, a miocardite, o ataque cardíaco, se o paciente já teve, por exemplo, um ataque cardíaco, né, um histórico, né, por exemplo, e a diabetes. Dentre essas, as três mais frequentemente correlatadas são quais? A doença arterial coronariana, a hipertensão arterial não controlada, como eu havia dito, e o ataque cardíaco. Tudo bem? Vamos lá, gente. Insuficiência cardíaca congestiva. Por que congestiva, né? Imagine, o que se refere à palavra congestiva? É como se fosse uma congestão, um trânsito congestionado, que a gente diz, né? Numa rodovia, numa estrada. É o quê? O fluxo está meio parado, não há um fluxo, né, adequado, há um acúmulo, né, por exemplo, de veículos, no caso, numa rodovia. É a mesma coisa aqui. Quando a gente se refere à congestão, vamos lá,
Primeiramente, a gente fala que tem, né, a doença causa o quê? Né? Ela faz com que tenha um bombeio inadequado. E concorda se aquele vaso, então, está congestionado, a gente fala assim que tem um aumento da pressão venocapilar, né? É por conta de quê? Né? Que como aqueles vasos, né, do organismo está, vamos dizer, congestionados, o fluxo não está adequado, não está normal, por ter um fluxo muito parado, muito estagnado, e uma alta quantidade de sangue está sendo acumulada, entre aspas, ali, ele começa a fazer o que, o sangue? Começa a fazer umas pressões, forças, né, de pressão contra a parede dos vasos. Por isso a gente diz que é um aumento da pressão venocapilar, tudo bem? E o que acontece? A gente, né, se ocasiona um aumento da pressão venocapilar, o que isso vai acarretar? Uma distensão venocapilar, é como se o vaso dilatasse, né, por essas forças, né, que o sangue faz contra as paredes. O vaso se dilata e quando se dilata, o líquido, né, o sangue, ele vai extravasar, né, e acumular para interstício ou cavidades, ou seja, adjacente ao vaso, tá bom? Então ocorre o acúmulo e extravasamento de líquido para o interstício ou cavidades. Como por exemplo nessa imagem, a gente pode ver que o fluxo, né, ele não está normal, não está adequado. E esse sangue começa a fazer forças, né, pressivas, né, contra a parede do vaso, né? Ou seja, um aumento da pressão venocapilar. E isso faz com que o sangue, né, se extravasa devido ao que? A distensão venocapilar que é presente, né, nos vasos. E quando a gente fala em congestão, pessoal, aqui tem uma imagem ilustrando o quê? O sistema circulatório. Aqui tem a circulação pulmonar e aqui embaixo a circulação sistêmica, tá bom? Quando a gente fala de congestão, há dois tipos. Uma, congestão sistêmica e outra, congestão pulmonar. Então imagine assim, primeiramente, né? Quando o sangue está acumulado, ou seja, imagine aqui que está o coração, né? O ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, átrio direito e aqui átrio esquerdo. Quando a pessoa possui insuficiência cardíaca, o ventrículo esquerdo ele não consegue bombear adequadamente aquele sangue, concorda? Como ele é dito, né? Então o sangue não consegue ser bombeado adequadamente. Então imagine assim, a cada vez que ele bombeia, ele não consegue bombear tudo, né? Todo o sangue presente na câmara cardíaca. Então fica um resquício, né? Fica um pouco de sangue lá na câmara. Próximo ciclo cardíaco, ele bombeia, também não consegue, né, esvaziar completamente. E isso vai acumulando. Se vai acumulando o sangue, né, o que eu tinha dito, o que é congestão? Não é o acúmulo? Né? Então aquele sangue vai acumulando, não só presente na câmara cardíaca, no ventrículo esquerdo, ele vai acumulando por toda, né, a circulação, pelos vasos. Ele vai acumulando, acumulando, até o ponto que chega na circulação pulmonar. Então quando a gente fala isso, a gente fala que tem uma congestão pulmonar. Né? O pulmão está cheio de sangue. E a mesma coisa aqui na circulação sistêmica. Né? O sangue aqui também está com fluxo parado. Ele vai acabar se acumulando. Né? Tanto é que aqui o retorno venoso, né, ele não está adequado também, né, por conta dessa estagnação do fluxo. Né? Então a gente fala que tem o quê? Um acúmulo na circulação sistêmica, uma congestão. Então há dois tipos de congestão, né? A congestão sistêmica e a congestão pulmonar. Eu vou explicar um pouco mais a fundo as duas daqui, né, mais para frente, mas a gente percebe que a congestão pulmonar, né, como eu vou mostrar, em exames de imagem, em raio-x, é muito nítida, né? A presença dos vasos totalmente, né, congestionados, grandes, calibrosos. Por quê? Há uma alta quantidade de sangue acumulado, né, nas regiões, nos vasos e no tecido também. Assim como na circulação sistêmica, né? Quando a gente tem uma congestão sistêmica, a gente vê os sintomas da doença, a gente vê o que? Edemas, né? Em membros superiores, membros inferiores, abdômen, tórax. A gente, né, vê com que a gente percebe com que os edemas, eles são na verdade os principais causadores, né, de sintomas, de sinais da doença, né? Como eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, como eu disse, né, ocorre o edema devido à congestão, né, e o edema vai gerar o quê?
Grande maioria dos sinais e sintomas. Acabei de falar isso. Mas quais são os sintomas da doença, então? Na verdade, eles dependem de cada tipo de insuficiência cardíaca. Eu já vou chegar lá na classificação, tá bom? Mas há dois sintomas que são os mais correlatados, independentemente do tipo da doença, tá? Quais são? O aumento da pressão de enchimento, lembra quando eu falei que eu ia explicar um pouquinho mais adiante o que é a pressão de enchimento? Então, aumento da pressão de enchimento, especificamente do ventrículo esquerdo, tá? Eu vou explicar o que é isso, mas guardem que isso vai levar à congestão pulmonar. Também vou explicar o que é os dois, tá bom? A congestão pulmonar, então, gente. Eu falei que o aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo leva à congestão pulmonar, no slide anterior, ok? Então, vamos aqui só ilustrar. Aqui tem uma imagem representando tanto a fase de ejeção do coração, quanto a fase de enchimento, ok? Então, aqui na fase de ejeção, a gente tem o sangue aqui sendo ejetado, né, pela aorta, quando a parede do miocárdio se contrai, ok? Ele se contrai e faz com que o sangue seja o quê? Ejetado, né? Faz uma força pressiva, né? E faz com que ele seja ejetado. Na fase do enchimento, a gente tem o quê? O relaxamento da parede do miocárdio, fazendo com que o sangue preencha, né? Por isso, fase de enchimento. E o sangue vai fazer o quê? Uma pressão contra essas paredes, tá? Do coração. Esse é a chamada pressão de enchimento, tá? E é esse que está aumentado na insuficiência cardíaca, né? É um dos sintomas, ok? Então, o aumento dessa pressão de enchimento, né, leva à congestão pulmonar. Eu vou explicar o porquê, tá bom? Imagine assim, como eu tinha dito, o coração ele não consegue bombear adequadamente. Então, ele não consegue ejetar todo o sangue, como eu havia dito, né? Sempre resta o quê? Um pouco do sangue ali na câmara cardíaca. E é por isso, como eu havia dito naquela imagem anterior, o sangue começa a acumular e retornar por toda a circulação até chegar na circulação pulmonar, né? Levando à congestão pulmonar, ok? Então, ocorre o aumento da pressão de enchimento, né? É o primeiro sintoma. O segundo sintoma, a gente vai ter alterações no débito cardíaco, né? Só relembrando que é débito cardíaco, é o volume de sangue bombeado por minuto, ou seja, é a frequência cardíaca, né, vezes o volume sistólico, que é o quanto de sangue, né, é bombeado a cada sístole. Tudo bem? Só relembrando então. Vamos para a classificação da doença. Então, a classificação vai depender do quê? Do débito cardíaco, do lado acometido e também se ela é sistólica ou diastólica, como eu falei no início do vídeo. Ok? Classificação, então. Primeiramente, quanto ao lado afetado, tudo bem? A ICC esquerda, insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Nela vai ter o aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá? E isso vai levar ao que eu tinha dito? A congestão pulmonar, tudo bem? Ela é a maioria dos casos, ok? E o principal fator, né, que leva a ela é, como eu havia dito, sendo também a principal causa da doença em si, que é o aumento da pressão arterial, ok? Não controlada, não tratada, tudo bem? Olha aqui para vocês terem uma ideia, né, da congestão pulmonar, como eu havia dito em exames de imagem. Não se atente muito às legendas, mas percebam, olha como é bem visível, por exemplo, os vasos, né, nessas imagens de raio-x, olha como está bem túrgidos, na verdade, bem congestionados. Há muito líquido acumulado ali, muito sangue. Tanto é, né, olha a artéria pulmonar aqui também, bem grande. E uma outra característica da doença que eu vou explicar mais adiante é o quê? Olha o tamanho que apresenta esse coração, né, do indivíduo. Está presente aqui uma cardiomegalia que a gente fala, ok? Eu vou explicar mais adiante o porquê disso, toda a parte de remodelamento cardíaco, mas percebam o quanto é visível, olha nessa imagem embaixo, a congestão pulmonar, tudo bem? Presença dos vasos bem túrgidos aqui. Então a gente falou da congestão pulmonar em nível macroscópico, por assim dizer, né? Em imagens, enfim. Agora a gente vai para a parte microscópica, tudo bem? Características microscópicas da congestão pulmonar. Como eu havia dito, ocorre o quê? Uma hipertensão nos capilares alveolares. Eu não tinha
falado que ocorre o que? Um aumento da pressão venocapilar, né? Quando a gente fala de circulação pulmonar, a gente fala do quê? De capilares, alveolares, né? Então, a gente fala do quê? De uma hipertensão, um aumento da pressão, né, venocapilar. Na circulação pulmonar, a gente se refere a capilares alveolares, tudo bem? Ocorre esse aumento na pressão, então. E, como eu havia dito, o líquido vai extravasar, o sangue vai extravasar, né? Então, ocorre o que? O extravasamento, né, do infiltrado dos capilares para a luz dos alvéolos. Agora pense comigo. Concorda que o sangue ali, o infiltrado, né, não deveria estar ali, logicamente, na luz dos alvéolos, né, por conta da doença. Então, nosso organismo ele vai fazer com que gere uma resposta para que retire, né, aquele infiltrado ali presente. É como se fosse ali presente um corpo estranho, não é local dele, não é lugar para ter sangue ali, dentro da luz dos alvéolos. Então vai gerar uma resposta imune, tá, contra isso, dentro, né, da luz dos alvéolos. Assim como nos septos alveolares, nas regiões adjacentes também, onde extravasou aquele líquido. Tá? Então vai ocorrer o quê? Vai ter uma fagocitose, né, das hemácias presentes lá no infiltrado que extravasou, né, por macrófagos, ou seja, o sistema imunológico já está atuando aqui. Né? E a nível microscópico, como que a gente identifica isso? Né? Quando se fagocita uma hemácia, né, vai ocorrer o quê? Quando se fagocita uma hemácia pelos macrófagos alveolares, né, que são os presentes dentro dos alvéolos, né, não dentro, mas especificamente nos septos alveolares. Né? A partir do momento que fagocita uma hemácia, ela deixa como se fosse um pigmento naquela região, né, tanto dentro do macrófago quanto também ao redor. E é um pigmento chamado de hemosiderina, então ele deixa um resquício ali, tá, no local onde foi fagocitado, chamado grânulos de hemosiderina. Isso é possível ver no microscópio, tá, eletrônico, como por exemplo nessas imagens. Né? Aqui a gente vê o pigmento escuro, né, que é a hemosiderina em alvéolos, tá? Presente aqui também indicando com as flechas. A presença dos macrófagos, olha como eles estão cheios de hemosiderina por dentro. Ok? Aqui esses pigmentos mais escuros, tudo bem? Aqui também outras imagens demonstrando, né? Aqui fala do colapso alveolar, né? É por conta da doença também, tá? Por conta que os alvéolos eles meio que se colabam, né? As diferenças de pressão, né, entre eles fazem com que eles se colabam, né, pelo extravasamento do sangue, que altera essa pressão também. Né? A hemosiderina aqui, ó, intracelular, tá? Aqui também presente, né? Grânulos de hemosiderina também, olha quantos, né, macrófagos também com o pigmento, tá? Isso é bem visto em microscópio, é bem nítido. Para vocês terem uma ideia, aqui essas duas imagens superiores, elas são de um pulmão normal, tá? Vocês percebem que não há presença dos grânulos, né? Os septos alveolares, né, que como se fossem essas paredes divisórias, né, de cada alvéolo, eles estão finos também, não tem tanta presença de macrófagos, né, os chamados macrófagos alveolares. Por conta de quê? De que o sistema imune não está atuando aqui, não precisa, está normal, está saudável. Enquanto aqui, olha quanto macrófago, né, já está presente, fazendo com que o septo alveolar seja até mais espesso. Olha os grânulos de hemosiderina aqui também presentes. Ok? Bom, e o que a congestão pulmonar leva, na verdade, né? Vai levar ao quê? A dispneia, né? Que dispneia é o quê? É aquela respiração rápida, curta, aquela dificuldade de respiração, tá? De respirar, que o paciente sempre, né, relata a você. A ortopneia também, que é o quê? É quando o paciente está deitado, né? Ele não consegue respirar direito também. E a dispneia paroxística noturna, que é quando o paciente vai dormir, ele também relata essa falta de ar. Ok? Bom, a gente falou da ICC esquerda, né? Agora a gente vai falar da ICC direita. Quando eu me referi a ICC, é só para ficar mais fácil, né? Para estar falando insuficiência cardíaca congestiva. Nela, na verdade, o que vai ocorrer? Primeiramente, ela é secundária, né? A insuficiência cardíaca esquerda. Né? E ela vai levar à congestão sistêmica agora. Né? Então, quais são os sintomas? Lembra quando eu disse
Na congestão sistêmica, vai ocorrer edemas em membros, em tórax, no abdômen, né? São as principais características, né? O que leva, né, a congestão sistêmica, o que ela vai acarretar na pessoa portadora da doença. A ascite, né? Que na verdade é o que é um acúmulo de líquido no peritônio da pessoa, então ela fica com um aumento exacerbado, né, no abdômen. A hepatomegalia, aumento do fígado, tá? Do volume do fígado, ele cresce, e edemas periféricos em membros, como eu havia dito. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens agora, mas antes, só explicando mais adentro o que é a congestão sistêmica. Então, né, tem o acúmulo e consequente retorno do sangue do átrio direito para a circulação sistêmica. Né? Então, naquela imagem que eu havia dito, né, o sangue começa a se acumular lá no átrio direito e ele começa a retornar, ok? Por toda a circulação também, chegando à circulação sistêmica. Né? E aí vai ter o acúmulo, a congestão, ok? Então é do átrio direito para toda a circulação. Algumas imagens aqui então, né? O acúmulo gera os edemas que eu havia dito. Edemas periféricos, membros inferiores, superiores. A ascite, olha aqui a imagem. Aqui a gente vê, né, um grande acúmulo, como eu havia dito. A ascite é o acúmulo de líquido no peritônio. Tá? Olha o tamanho que se apresenta o abdômen deste paciente. Né? Dá até para ver os vasos aqui bem túrgidos, a olho nu. Né? Aqui também, uma que eu não citei, que é a turgência jugular patológica. Né? É visto em casos mais avançados, em que aqui está a jugular, né? E ela apresenta também essa turgidez, esse acúmulo de líquido, ok? Em casos mais avançados da doença. A hepatomegalia, né? Olha o tamanho, né, do fígado desse paciente, né? Indicado pela delineação aqui. E agora a gente vai para a insuficiência cardíaca congestiva biventricular, que é o quê? Quando ocorre à esquerda e à direita, né, simultaneamente. Por exemplo, inicialmente foi a esquerda, né, que surgiu primeiramente, né, por assim dizer, e a direita, como eu havia dito, que é secundária à esquerda. Tá? Então, ele vai ter um agravamento maior, ou seja, vai ter sintomas característicos tanto da congestão pulmonar quanto da sistêmica, ok? Então apresenta as características das duas, tá? Tanto a esquerda quanto a direita. Okay? Bom, pessoal, agora, ainda em classificação, vamos quanto ao débito cardíaco. Né? Primeiramente, quanto ao alto débito cardíaco. Mas aí você pensa, uma insuficiência cardíaca de alto débito cardíaco? Como assim? A gente não vem falando até agora que a insuficiência cardíaca ela gera um baixo débito cardíaco? Sim, mas neste caso ela é chamada de alto débito cardíaco por conta de quê? Que o paciente, antes de desenvolver, né, a insuficiência cardíaca, ele já possuía uma patologia prévia, anterior, em que aumentava o débito cardíaco, em que seu débito cardíaco estava aumentado, ok? Então, se estava aumentado e ele desenvolveu a insuficiência cardíaca, esse débito cardíaco diminuiu, retornando ao nível normal, concorda? Então, quando que ocorre? Ocorrem quadros patológicos em que há uma alteração metabólica, exigindo maior demanda de sangue para os tecidos. Ou seja, se tem uma alteração metabólica e a demanda de sangue é maior, significa o quê? Que o débito cardíaco está aumentado. Né? Então, é uma patologia prévia, ok? Como, por exemplo, o hipertireoidismo, quando a glândula da tireoide, né, ela produz uma quantidade excessiva de hormônios, né, tireoidianos, anemia grave, o beriberi, por exemplo, né, que é a falta de vitamina B1, são exemplos, tá, que a gente pode estar aqui. Então, ele apresenta um débito cardíaco normal, ok? Porque estava em alto débito cardíaco antes de desenvolver a doença. A partir do momento que desenvolve, né, ela volta para o débito cardíaco normal, ok? O baixo débito cardíaco, né? É a maioria dos casos, ok? E nele ocorre uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então, ou seja, o ventrículo esquerdo não consegue ejetar totalmente aquele sangue, como eu havia dito, ok? Uma fase inicial, a pessoa não vai ter sinais, né, em repouso, apenas quando for fazer algum exercício físico, algum esforço maior, tá? E em fase mais avançada, já tem sintomas até mesmo em repouso, né? Por exemplo, aquela dispneia, ortopneia e a dispneia paroxística noturna,
né, já se apresentam aqui. Casos mais graves ocorre o que? A exaustão, né, síncopes, as chamadas síncopes posturais, desculpa, né, que a pessoa desmaia realmente, e até choques cardiogênicos, né. E quanto a ser sistólica ou diastólica, né? Então, a insuficiência cardíaca sistólica, inicialmente, né? Nela, né, ela, na verdade, ela corresponde a 70% dos casos, né? Vai ter o que? Aquela deficiência na contratilidade do miocárdio, né? Não consegue ter aquele bombeio adequado. Isso vai gerar uma dilatação ventricular. Vamos entender isso aqui primeiro. Concorda que o sangue não está conseguindo, né, ser bombeado totalmente, lembra? Sempre gera aquele acúmulo. Aquele acúmulo vai fazendo o quê? Forças expressivas, até o momento em que vai o quê? Dilatando o ventrículo, conforme o tempo, com o passar dos anos da doença, né, a progressão dela. Então ocorre essa dilatação ventricular, né? Como eu disse aqui, a deficiência na contratilidade gera o déficit na ejeção do sangue, né? Mas essa dilatação ventricular, então, como eu havia dito, é o que gera a cardiomegalia. Lembra daquelas imagens que eu havia mostrado da congestão pulmonar? Por que o coração estava tão grande daquele jeito? Por conta disso, né? O que é bem visível em exames de imagem, como raio-x. Ok? O paciente apresenta cardiomegalia. Aqui, ó, naquele exame de imagem que eu havia mostrado. Olha o tamanho, né, que apresenta o coração da pessoa. Né? Então, aqui, ó, dilatação ventricular, né, na insuficiência cardíaca sistólica. O coração está dilatado, apresenta o quê? Uma cardiomegalia. Olha o tamanho desses corações aqui. Bom, gente, agora vamos falar quanto à insuficiência cardíaca congestiva diastólica. Okay? Ela corresponde a 30% dos casos. O raio-x de tórax é normal, ou seja, não apresenta uma cardiomegalia. No entanto, vai ocorrer o que? Uma hipertrofia ventricular, que eu vou explicar esse tópico mais adiante, tudo bem? Que a gente percebe, olha a espessura que está o miocárdio. Né? Há dois tipos de hipertrofia, na verdade, uma concêntrica e uma excêntrica, né? Com causas diferentes. Na verdade, quanto a insuficiência cardíaca ser sistólica ou diastólica, cada uma vai ter um tipo de hipertrofia, ok? Bom, nela o ventrículo não se relaxa adequadamente, ou seja, ele não se relaxa totalmente, ele fica parcialmente contraído, ou o ritmo, por exemplo, a frequência de contração e relaxamento está um pouco alterada, okay? Então ele não consegue relaxar adequadamente. Né? A ejeção, nesse caso, a ejeção do sangue é normal, né? Porém à custa de uma elevada pressão de enchimento ventricular. Ou seja, vamos fazer uma analogia. Por que tem que ter essa elevada pressão de enchimento ventricular? Imagine assim, tem duas bexigas. Uma que você retirou agora da sacolinha nova e uma que já está um pouco estirada, por assim dizer. A estirada é maior, né, que é menor que a nova. Mas as duas apresentam a mesma quantidade de água. E você vai colocar uma em cada mão e vai apertar as duas para ver qual ejeta mais rapidamente. Ou seja, qual ejeta por completo aquela água ali presente. Então a analogia é o que? A bexiga é como se fosse o ventrículo. Okay? Para ter uma pressão de enchimento ventricular maior, concorda que tem que ter uma quantidade de sangue, no caso na bexiga, de água maior? Né? Por quê? Porque se não tiver e os níveis de água forem iguais nas duas bexigas, o que acontece? Se você apertar a nova, vai sair tudo. Né? Porque ela não está estirada. Né? A água ali, nenhum apertão que você der, ela já sai completamente. Na estirada, se você apertar, vai sair, vamos lá, metade, por exemplo. Daí na próxima que você apertar, vai sair tudo, entendeu? Então, na estirada tem que ter uma quantidade de água, no caso para os ventrículos, de sangue maior, para poder fazer uma ejeção normal, né? Para poder apertar e sair tudo de uma vez. E mecanismos compensatórios na insuficiência cardíaca, né? Os mecanismos são, na verdade, fisiológicos, né? Pelo qual o organismo tenta o quê? Retornar às condições normais do coração. Então, são ajustes, são compensações que o organismo tem frente à doença. Okay? Só que ao longo do tempo, né, esses mecanismos, né, eles progridem ainda mais a doença. Okay?
Bom, pessoal, antes da gente entrar realmente a fundo nos mecanismos compensatórios, a gente tem que relembrar alguns conceitos, ok? O que é o volume diastólico final, o que é a frequência de ejeção, né, que nada mais é do que a frequência cardíaca, e o débito cardíaco, como já vem vindo dito, né? Eles são diretamente proporcionais. O organismo, então, ele vai tentar o quê? Compensar, né, frente à doença, aumentando algum desses valores, ok? Porque, consequentemente, aumenta, né, os demais, por serem proporcionais. Então, ele vai tentar aumentar algum desses valores, nesses mecanismos compensatórios que eu vou explicar, para poder restaurar, né, a homeostasia do fluxo circulatório, enfim. O primeiro mecanismo é o mecanismo de Frank-Starling, né, que ele diz, né, ele diz que o coração, né, ou seja, o coração ele possui uma capacidade, né, a capacidade do coração de se adaptar a variações do volume sanguíneo, modificando sua contratilidade. O que ele se refere? Ele se refere à pré-carga, ou também chamada preload, que a gente diz, né? Nada mais é do que o volume diastólico final, porque o que é o VDF, na verdade? É o volume de sangue, né, final em uma diástole. Então é a quantidade de sangue presente no coração ao final de uma diástole. Então, na diástole o coração se relaxa, é o quanto de sangue está presente ali, né? O quanto encheu o coração de sangue. Ou seja, é o quanto de sangue chegou, né? Uma pré-carga que a gente fala. É a carga que chegou de sangue, ok? E quanto maior for essa pré-carga, maior vai ser a contratilidade. O porquê disso? Quanto mais sangue tiver no coração, na câmara cardíaca, ele não vai fazer pressão contra as paredes do miocárdio, que eu havia dito? Essa pressão vai fazer com que o tecido muscular, né, que o miocárdio é o tecido muscular, com suas células, né, os miofilamentos lá de actina, miosina. Então, quanto mais sangue chegar, vai fazer com que esse tecido se estire, se tensione, na verdade, né, porque o sangue está fazendo essa pressão. E quanto maior for as forças tensivas entre essas células musculares, né, a nível bem microscópico mesmo, né, entre as actinas e a miosina, né, aquelas ligações, né, a cabeça da miosina ligando lá no sítio de ligação, né, da actina. Quanto maior for essas forças tensivas entre esses miofilamentos, maior vai ser a contratilidade, a eficácia de contração daquele músculo, da célula muscular. Tá? Então é por isso que esse mecanismo diz. Tá? Quanto mais sangue chega, maior vai ser a força tensiva gerada naquele miocárdio, tá? E maior vai ser a contratilidade. Tudo bem? E quanto maior a contratilidade, maior o débito cardíaco, maior a frequência de ejeção, enfim. Então aqui a gente tem, né, um gráfico ilustrando o preload, que é a pré-carga, e aqui o volume sistólico, stroke volume, né, que é o quanto é ejetado. Então quanto maior a pré-carga, mais sangue vai ser ejetado, né, ou seja, a contratilidade aumenta. Porém, né, como eu falei, os mecanismos compensatórios, ao longo do tempo, ele é prejudicial, né, tem um efeito deletério. A curva já vem se acentuando, percebe-se? Né? Tanto é que ao longo do tempo a dilatação excessiva daquele sangue, vai vindo mais sangue, vai vindo mais sangue, vai aumentando a pré-carga, né? Vai gerando uma dilatação muito grande, uma força tensiva muito grande ao ponto que se dilata, né? Fica dilatado o coração. Isso acarreta um esvaziamento incompleto do ventrículo. Tudo bem? Então, olha lá, vai vindo muito sangue, vai aumentando cada vez mais essa pré-carga, ao ponto que ele fica tão dilatado, né, esse ventrículo, que ele não consegue ejetar totalmente aquele sangue. Bom, um outro mecanismo compensatório é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso SRAA. Okay? Por que tem ativação desse sistema, na verdade? Né? Devido ao quê? Uma hipoperfusão renal. Né? Quando a gente fala hipoperfusão, o sangue não está chegando nos rins em quantidades adequadas. Por isso vai ter ativação desse sistema. Né? E só relembrando como funciona o sistema, né? Primeiramente vai ter o quê? A liberação da renina, né? Posteriormente, antes da angiotensina, tem o precursor, né? O angiotensinogênio. Mas, enfim, há a formação da angiotensina 1, que por consequente a 2 é formada também, e juntamente com a aldosterona. A angiotensina, né, ela vai se fazer com o quê? Ele é um importante vasoconstritor, né? Ele vai gerar o que é a vasoconstrição, né? E a aldosterona,
vai fazer uma reabsorção hidrossalina pelos rins. Reabsorção do quê? De sódio, de líquido, né? De água. No quê? Numa tentativa, na verdade, de controle. É por isso o mecanismo compensatório. Ele tenta aumentar a pressão arterial para poder aquele sangue chegar mais adequadamente aos tecidos, ok? Fazendo com que ocorra o quê? O aumento do débito cardíaco. Essa é a tentativa de controle por esse sistema. Tudo bem? Aqui, ilustrando, né? Aqui a gente fala que tem uma queda da pressão arterial por conta do quê? Não está chegando sangue adequadamente para os rins. Né? Então aqui não está chegando o quê? Está tendo o quê? Uma baixa perfusão tecidual, tá? Renal no caso. Isso faz com que tenha liberação de renina, angiotensina, o aumento da pressão arterial, daí vem na glândula suprarrenal, faz com que seja produzida aldosterona, a aldosterona por sua vez faz a retenção de sal, de líquidos, também leva ao aumento da pressão arterial, como eu havia dito. É uma imagem ilustrando, tá bom? Só uma observação, a angiotensina 2 ela é um importante indutor da hipertrofia cardíaca. Tudo bem? Guardem isso por enquanto, mais adiante eu vou explicar quando eu falar de hipertrofia cardíaca na insuficiência cardíaca. Tudo bem? Então, só relembrando aqui, a doença cardíaca, né? A insuficiência. A partir do momento que tem o esgotamento desses mecanismos, ou seja, eles começam a se tornar deletérios, o que acontece? Então, já tem o bombeio inadequado, né? O bombeamento deficiente. Né? Então, vai ter aquela hipoperfusão renal que eu havia dito, né? Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, aqui, né? Levando a vasoconstrição, a aldosterona fazendo a retenção de sal e água, né? Fazendo a vasoconstrição vai levar o quê? Uma hipoperfusão tecidual também, perifericamente, né? Então tá vendo que é um ciclo. O organismo ele tenta fazer com que o mecanismo aqui da ativação do sistema gere uma vasoconstrição para poder, né, chegar sangue adequadamente para os tecidos, mas conforme o tempo, né, ele se torna um efeito deletério, ou seja, o que? Progride ainda mais a doença, aquela hipoperfusão. Né? É um ciclo vicioso. A aldosterona que eu tinha dito faz a retenção de água e tal. E se faz a retenção de água e sal, concorda que vai ter um aumento na pré-carga, porque o líquido está sendo acumulado, o sangue está acumulando. Né? Se tem um aumento da pré-carga, por que vai gerar a congestão e edemas? Porque apesar de ter um aumento na pré-carga, aquele ventrículo ele não está se relaxando adequadamente, lembra? O ventrículo direito, a pré-carga é o que? É o sangue chegando ao coração. No momento que ele passa do átrio direito para o ventrículo esquerdo, né, o ventrículo não consegue se relaxar adequadamente. Então vai gerando o quê? Vai acúmulos, né, gerando acúmulos, levando a congestão e edemas. Né, e isso gera o quê? A dilatação cardíaca, porque se congestiona, né, a parede cardíaca necessita de uma dilatação para poder armazenar mais aquele sangue, aquele líquido. Okay? Então, o bombeio deficiente, ele vai ativar também uma outra via, que é o né, chamado sistema barro-receptor, que eu vou explicar no seguinte slide. Tá? E só relembrando aqui, né, a partir do momento que ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, numa tentativa de aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco e consequentemente a contratilidade cardíaca também. Né? Só que isso vai gerar uma hipertrofia, que eu vou explicar mais adiante. Né? E aqui tem um tópico interessante, que é a depressão, que fala, é a diminuição, né, de catecolaminas cardíacas. Quando a gente fala de catecolaminas cardíacas, né, são derivados de aminoácidos, são compostos orgânicos, né? Isso aqui, na verdade, foi descoberto por um americano e um russo lá em 1964, se eu não me engano, né? Quando apresenta essa diminuição dessas catecolaminas cardíacas, né, vai ocorrer, na verdade, uma destruição de terminações nervosas, né? Na verdade, terminações simpáticas, né, que vão até o coração. Né? E isso gera um fenômeno chamado de desnervação cardíaca, né? Fazendo com que a contratilidade daquele coração diminua. Né? Então, você está vendo que é um ciclo vicioso? Né? Ele tenta aumentar a contratilidade, mas só que conforme o tempo e a progressão da doença, também vai diminuir a contratilidade.
Aqui, a vasoconstrição, numa tentativa de aumento da pressão arterial e consequente débito cardíaco, né, conforme o tempo vai levar o que? Uma hipoperfusão tecidual, ainda mais, né, progredindo a doença. Ok? Bom, então vamos agora explicar o sistema adrenérgico, que são do barroreceptores, né, que eu tinha dito, sistema barroreceptor. Então, a doença, quando apresenta aquele baixo débito, vai fazer com que ative os barroreceptores, né? Na verdade, os barroreceptores, eles são responsáveis por identificar variações de pressão, né? Eles estão presentes principalmente no seio carotídeo, né? Também no arco da aorta, né? E eles vão ativar o quê? O sistema nervoso autônomo, que chega até o coração, ok? Né? Fazendo com que seja liberada adrenalina e noradrenalina, que são fatores que a gente fala que aumenta o cronotropismo, né? São fatores que aumentam a contratilidade dos miócitos, tá? Células cardíacas. Tá? Então é por isso, é uma outra tentativa, tá? De restaurar, né, os padrões normais, né, devido à doença, frente à doença. Né? É um outro mecanismo compensatório, sistema adrenérgico, né, por meio da adrenalina e noradrenalina. Né? E fazendo com que se tenha um aumento da contratilidade, tenha um aumento da frequência cardíaca, tudo bem? Então aqui a gente tem só um esqueminha da fisiopatologia da doença, que é o quê? Tem a diminuição do débito cardíaco, né? Isso vai levar ao quê? Uma perfusão tecidual diminuída também, né? Fazendo com que leve ao quê? A uma vasoconstrição, tá? Por meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? A função renal e filtração glomerular está diminuída por conta dessa perfusão tecidual, não está conseguindo chegar sangue adequadamente lá, e ele ativa o sistema. Libera aldosterona, ela faz a reabsorção de sódio e água, né, o que gera vasoconstrição, né, tanto por meio, né, do aumento do sódio e de líquidos, quanto também pela angiotensina que eu havia dito. Né. E em resposta disso, né, se tem uma vasoconstrição, a gente vai ter o quê? Um aumento da resistência periférica, tá, da pressão arterial, como eu havia dito, né? Aumentando o trabalho cardíaco. Então esse é um esquema ilustrando como funciona, tá, essa ativação, né, por meio desses mecanismos compensatórios. E a resposta compensatória adrenérgica, que são dos barroreceptores, também vão levar, tá, a essa tentativa de controle, né, aumentando o trabalho cardíaco. O intuito de todos esses mecanismos é o quê? É, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco, como eu havia dito, né, o trabalho cardíaco em si, o aumento da contratilidade. Né? Aqui só explicando o reflexo barro-receptor, né, bem rapidamente, o que ocorre. Né? Então, principalmente vai ter os barroreceptores, que eles nada mais são do que mecanorreceptores. Né? Eles são terminações nervosas, que identificam essas variações, né, de pressão. Então, eles estão presentes principalmente, como eu havia dito, no seio carotídeo e no arco da aorta. Né? Eles, a partir do momento que identificam essas variações, eles vão enviar essa informação através dos nervos glossofaríngeos, né, até o centro cardiovascular, e por meio dele, ele vai fazer o quê? Uma exacerbação da via simpática, que a gente fala. Né? Ele vai pelo bulbo raquidiano, né, pela medula espinhal, e através, né, da via simpática, né, ele vai fazer com que tenha uma ativação, né, maior, chegando ao nódo sino, né, atrial, fazendo com que tenha uma ativação maior desses miócitos, ok? Aumentando a contratilidade. Ele, então, na verdade, ele aumenta a via simpática e diminui a parasimpática, ok? Que são os nervos vagos. Então, esse é o funcionamento do sistema barro-receptor, ou reflexo barro-receptor, ok? Chegamos ao tópico de remodelamento cardíaco. Né? O remodelamento cardíaco ele ocorre em consequência da progressão desses mecanismos compensatórios. Então, o que acontece? Na verdade?
ele vai ter um efeito, né, sobre a função e a forma daquelas células, né, do coração, dos miócitos, ok? Do tecido muscular. Portanto, os mecanismos que estavam compensando, como eu havia dito, né, o coração defeituoso, com o tempo eles passam a agir como efeito deletério, né? Principalmente, eu vou explicar mais para frente agora, uma degeneração e uma fibrose, né, que são em casos mais avançados da doença, ok? Aqui a gente tem uma imagem ilustrando o coração normal, né? Aqui já apresenta a hipertrofia do ventrículo esquerdo, olha como está aumentado, tá? O tecido muscular aqui. O ventrículo esquerdo dilatado também, né? Bom, e a hipertrofia? Chegamos ao tópico da hipertrofia, né? A hipertrofia ela vai ocorrer o quê? Em resposta a um aumento, né, de sua atividade ou sobrecarga funcional. É como se fosse... Por que gera a hipertrofia? Né? Porque a gente está, né, fazendo com que tenha uma demanda maior daquele tecido muscular, né? Conforme aumenta a sua contratilidade. Né? Por isso vai gerando o quê? O aumento do tecido, tá? Do volume. Tá? Lembra quando eu tinha dito para guardarem isso, que é uma observação, a angiotensina 2? Né? Ela, na verdade, é um dos principais agentes indutores dessa hipertrofia ventricular. Okay? Então, a gente tem dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia excêntrica, que é característica de uma sobrecarga de volume. Né? Essa aqui é presente no que? Na insuficiência cardíaca sistólica. Né? Por quê? Quando a gente tem a insuficiência cardíaca sistólica, tem aquela baixa, né, da eficácia do bombeio cardíaco. Né? Tem um bombeio cardíaco inadequado. O sangue não consegue fazer com que tenha uma ejeção adequada do sangue. Né? Ou ele vai se fazer o quê? Lembra? Custa da aumento da pressão de enchimento, ou seja, aumento do volume de sangue necessário. Né? Porque para aumentar a pressão tem que ter um volume de sangue maior. Então, se tem uma sobrecarga de volume, vai gerar o quê? A hipertrofia excêntrica. Temos uma segunda hipertrofia, que é a concêntrica, característica da insuficiência cardíaca diastólica. Tá? Devido ao quê? Devido à sobrecarga de pressão ou resistência à ejeção. Porque na insuficiência cardíaca diastólica, lembra que o ventrículo, né, ele não se relaxa adequadamente? Se ele não se relaxa adequadamente, ele permanece num estado contrátil parcialmente, por assim dizer. Então isso gera, né, uma pressão interna ali e também uma resistência à ejeção por conta dessa contratilidade presente. Okay? Então a gente tem esses dois tipos de hipertrofia. Né? Aqui a gente vê, né, a hipertrofia cardíaca bem visível. Olha o tamanho que se apresenta essa parede muscular, né, das câmaras cardíacas. Aqui a hipertrofia concêntrica, né, para o interior. Né? Olha como, né, tampona, por assim dizer, a luz, né, dessa câmara. A passagem de sangue fica muito diminuída. E a hipertrofia excêntrica, né, o volume ele cresce, né, externamente, por assim dizer. Okay? Aqui o tecido a nível microscópico, né, aqui apresentando, né, normalidade. Não zoom na imagem, tá, pessoal? Não há zoom nessa imagem do tecido normal comparando com a hipertrofia, tá? O tecido hipertrófico. A gente vê que as células musculares, né, os miócitos, eles apresentam um tamanho normal de volume. E aqui estão bem espessos, tudo bem? O que essa hipertrofia vai gerar, né, na verdade, com a progressão da doença? Principalmente outras doenças cardíacas, né? Então vai ser fator de risco para outras doenças, né, cardíacas, como a arritmia, né, que é aquela alteração do batimento cardíaco, taquicardia, né, que é o aumento acelerado dos batimentos cardíacos, e a piora da função tanto diastólica quanto sistólica, porque não adianta nada, por exemplo, ter uma hipertrofia concêntrica, como eu havia dito, né, ele tampona a luz do ventrículo, né, fazendo com que não consiga passagem adequada daquele sangue, ou seja, uma piora na função sistólica. E diastólica também, porque se for uma hipertrofia excêntrica, né,
o coração ele não vai conseguir relaxar adequadamente, não vai conseguir armazenar adequadamente aquele sangue, né? Bom, o remodelamento também ocorre a partir da ativação neuromoral. Vamos entender o que é isso, ok? Então tem o evento inicial da doença, tem a diminuição do débito cardíaco e tem essa ativação neuromoral, como eu havia dito agora há pouco, né? Nela, o que acontece? Vai ter a liberação, né, de adrenalina, né, aquele neurotransmissor, como eu havia dito, né, a endotelina, também, que é um importante vasoconstritor, assim como a vasopressina. Né? A vasopressina é um hormônio, peptídeo, né, secretado pelo lobo posterior da hipófise. Ok? E a presença da noradrenalina. Ok? A noradrenalina vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A gente está explicando tudo isso aqui, né? Uma explicação, né, para o remodelamento cardíaco. Tá? Então ele acontece a partir dessa ativação neuromoral. Tá? Aqui presente a vasoconstrição, né? E aqui a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Né? Ele vai liberar a angiotensina 2, lembra que é um fator para a indução, ele induz a hipertrofia ventricular, como eu havia dito. Ela também vai fazer com que tenha a liberação, né, de noradrenalina, né, e aldosterona localizado. Esse é um problema, né? Como eu havia dito, o remodelamento cardíaco, conforme o tempo, ele vai gerar o quê? Uma degeneração e fibrose, né? Lembra? E é um fator importante essa liberação de noradrenalina e aldosterona local, né? Porque localizado, né, localmente, por assim dizer, né, a liberação dessas duas substâncias, é um efeito prejudicial, né, para aquele tecido. Por quê? Porque vai ter a proliferação de fibroblasto, né, fibroblastos. E o fibroblasto, ele produz o quê? A MEC. Então, se começa a produzir muito tecido, muita matriz extracelular naquele local, né, no tecido muscular cardíaco, né, o que acontece? Vai levar ao que? Uma fibrose consequente à apoptose daqueles miócitos, né? Por isso que a gente tem uma degeneração e fibrose na insuficiência cardíaca, ok? Então aqui a gente tem um aumento da fibrose, né? Tanto intersticial, ou seja, no interstício aqui das células. Olha quanto tecido fibroso está presente aqui, olha quantos fibroblastos, né? A grande proliferação deles, né? E aqui também, né, tanto no intersticial quanto também a fibrose perivascular, né, ao redor dos vasos. Que a gente tem um tecido normal nessas duas imagens, né? Aqui o vaso e aqui, olha quanto tecido já surgiu ao redor de um vaso, né? Fazendo com que até mesmo a luz daquele vaso diminua, né, devido a esse aumento, né, de tecido adjacente. Bom, e o tratamento, né, e a atuação fisioterapêutica na doença, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar, como qualquer tratamento de qualquer doença, a gente tem que ter uma alimentação adequada, né? Então é o que? Em geral, o paciente deve restringir o uso de sal, né, por causa da pressão arterial, né, a ingesta de líquidos, né, por causa dos edemas, não pode, por assim dizer, encher de líquidos, né, e perder peso também, tá? E não poderá ingerir gorduras e frituras por conta desse peso também. Então, uma alimentação adequada é tudo, tá? Para o tratamento. Assim como os medicamentos mais utilizados, a gente vai ter o quê? Antihipertensivos, ok? Diuréticos, o que para eliminação dos líquidos, ou seja, diminuir o inchaço, né? Os edemas, por exemplo, em pernas e o líquido presente no pulmão, da congestão pulmonar. E medicações que diminuem a descarga de adrenalina, né? Porque a adrenalina é um vasoconstritor, então tem que diminuir aquela pressão arterial também, ok? Entre outros, né, remédios. Aqui os três principais, né, mais utilizados, ok? E tem o tratamento cirúrgico, que são em casos mais avançados da doença,
né? A gente tem tratamento cirúrgico em 2 vias, na maioria das vezes, né, mais frequentes, que é reparar ou substituir a válvula, porque, né, lembra que eu falei que doenças da válvula cardíaca são, né, uma das etiologias da doença também. E temos o transplante do coração também. E uma terceira, né, um terceiro tratamento, que é a terapia de ressincronização cardíaca, o famoso TRC, que ele faz com que modifique, né, os batimentos cardíacos, fazendo com que restaure, né, aquela contratilidade, aquele débito cardíaco, a frequência cardíaca, né? Bom, gente, antes de entrar na parte do tratamento fisioterapêutico, né, eu não vou entrar tanto a fundo, porque a intenção desse vídeo é primeiramente explicar a patologia em si. O tratamento específico da fisioterapia eu vou abordar num outro vídeo, tudo bem? Mas, brevemente, né, explicando como é a atuação do fisioterapeuta, a gente tem principalmente, né, o objetivo do quê? Da desobstrução das vias respiratórias por conta da congestão pulmonar, que gera, né, os principais sintomas da doença, que os pacientes mais correlatam, né? Que é a dispneia, toda aquela falta de ar, respiração curta, rápida, né? A melhora da dispneia, então, tá? Prevenção e alterações decorrentes do imobilismo, porque em casos mais avançados, né, a pessoa já se encontra no leito hospitalar, dependendo, por exemplo, de uma ventilação mecânica, né? Então tem toda essa parte da atuação da fisioterapia em si, né? Assim como o tratamento da hipersecreção brônquica, desculpa, tá bom? Então a gente tem a drenagem linfática, treinos respiratórios, drenagem linfática por conta de edemas periféricos, tá? Os treinos respiratórios, né, para melhora da respiração e aquela falta de ar que o paciente sempre nos relata. A gente tem shaking também, que é uma técnica de mobilização do gradil costal também, para facilitar essa respiração, tá? Assim como vibrocompressão também, né, para diminuição de edemas também, né? Isso é bem relatado em artigos também. Exercícios passivos, né, para mobilização daquele paciente, que muitas vezes está em leito, né, no leito. E exercícios ativos, se por acaso o paciente conseguir, né? E por que a importância da mobilização, né? É uma imagem feia? É. Mas as escaras, elas estão muito presentes, tá, nesses pacientes em casos mais avançados, né? As úlceras de pressão, né, por pressão que a gente diz, né? E para evitar isso a gente tem que ter o quê? Um reposicionamento contínuo no leito, né? A cada período a gente tem que reposicionar o paciente para evitar essas feridas, né, o surgimento delas. Então reposicionamento no leito e trocas de decúbito. Okay. Bom pessoal, essas foram as referências utilizadas aqui para abordar o tema, né, no vídeo. Eu também indico, né, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido, né, esclarecer suas dúvidas, que você possa ter entendido melhor a respeito da doença. Então, muito obrigado, dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude na divulgação do canal, se inscreva também para novas notificações. Tanto é que estarei postando vídeos em breve, até mesmo a parte 2, referente ao tratamento e atuação fisioterapêutica, como eu havia dito. Então, fiquem com Deus, grande abraço.